Santo Deus, eu inicio essa oração, Senhor, primeiramente, Pai, te pedindo perdão, Senhor. Nos perdoa, Deus, porque nós somos pecadores, miseráveis. Perdão, Senhor, porque nós erramos, Senhor. Mas a tua graça, Deus, a tua misericórdia, o teu amor, Senhor, por nós é muito grande. Te peço, Senhor, nesta noite, que nós possamos, Deus, não somente ser ouvintes da tua palavra. Te peço, Deus, que o teu Santo Espírito, Senhor, nos ajude, Senhor, a entender o que o Senhor quer, Senhor, passar para a tua igreja. Pedimos, Deus, e rogamos, Senhor, a tua presença aqui conosco, nos alimentando, ó Deus, da tua palavra, nos alimentando, Senhor, que nós venhamos, Deus, aqui, nos entregar, Senhor, verdadeiramente a Ti. Porque a tua palavra diz que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores. Nos capacita, Senhor, a seguir firme, Deus, nas tuas promessas. Nos capacita, Senhor, a seguir firme esse caminho que não é fácil. Esse caminho, ó Deus, que é difícil, mas a tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Que nós, Senhor, como congregação, viemos entender, Senhor, que o teu amor por nós é muito grande, que o Senhor está acima de tudo, que nenhum prazer do mundo venha me distrair das melhores promessas que o Senhor fez para nós, que é nos levar para o céu. Nos dê essa alegria, nos capacita, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abre a Bíblia de vocês aí em 1 João, por gentileza. João, capítulo 2. Hoje a gente vai estudar aí um tema bem interessante. Acharam João, 1 João capítulo 2? Os irmãos, é o João sim, não, João menor. Capítulo 2, irmãos, versículo 15. 2, verso 15. A Bíblia me diz assim: não ameis o mundo, e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está em quem? Não está nele. Queridos, nesta noite nós vamos estudar um pouquinho sobre o cristão e o mundo. E a primeira coisa que nós devemos entender é que a palavra de Deus, ela é certa, ela não tem curva, ela não é meia não. A palavra do Senhor, ela não é assim que eu acho. A palavra do Senhor não é o que eu quero. A palavra do Senhor, ela é certeira, ela é objetiva. Então, quando a palavra do Senhor está me dizendo o seguinte: não ameis o mundo, e a gente for observar, a Bíblia, ela destaca várias vezes mundo. E teologicamente falando aqui, a palavra mundo, ela tem praticamente, biblicamente aqui, ela tem 3 significados. O primeiro significado traz para o mundo a criação, né? Porque Deus criou o mundo. A gente observa que a criação pode se traduzir aqui como a criação.
Mas também a palavra mundo, ela pode ser traduzida como a humanidade, porque nós somos a humanidade que povoa o mundo. E em terceiro lugar, a palavra mundo, ela pode estar relacionada ao sistema pecaminoso. E eu prefiro ficar com o terceiro significado a esse versículo: o sistema pecaminoso. Porque, em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: aquele que amar o pecado e as coisas envolvidas, Deus não está, porque a Bíblia mesmo fala que o pecado me separa de quem? Me separa de Deus. E o interessante é que nós olhamos assim, a Bíblia ela nos traz o seguinte: no pecado minha mãe concebeu. Irmãos, mas pecados todos nós cometemos todos os dias e nós não somos perfeitos. Mas a Bíblia está me dizendo: eu não devo amar o pecado, eu não devo amar o mundo, porque as coisas do mundo são passageiras, as coisas do mundo são prazerosas. E nós olhamos o texto e ele fala detalhadamente assim: se algum homem amar o mundo, o amor de Deus não está nele. E olhando para cá, a gente pode trazer uma reflexão boa. Deus nos provou que nos ama, sim ou não? O texto é clássico, João 3,16. Mas também Deus, ele fala o seguinte: se vocês me amam, faz o quê? Guarda o quê? Doutrina, mandamento. E nós observamos, irmãos, que às vezes nós andamos assim um pouquinho meio longe da doutrina. A gente anda meio longe do que a palavra de Deus pede para que nós possamos fazer. Porque na verdade, irmãos, nós queremos ser modernos, queremos dizer assim: doutrina é para lá, para o passado, aqui não precisa mais. O que importa agora, sabe o que é? É o meu coração. Sabe, aquele assim que tem nadinha. Olha, irmão, não tem nadinha. Olha, irmão, não tem nadinha. E a palavra de Deus, irmãos, ela é certeira, ela é objetiva. Ela fala assim: se tu amar o mundo, o amor de Deus não está em ti. Agora eu me lembrei aqui do recado de Paulo para Tito. Tito, quando foi chamado para pregar em Creta, Paulo diz assim: Tito, deixa eu te dar um conselho. Vai lá, mas prega a sã doutrina, prega o que é correto, prega a palavra de Deus. Porque um cristão verdadeiro, irmão, ele vai seguir o que a palavra de Deus pede. Não vamos ser, irmãos, cristão de virtual, cristão de Instagram, cristão de TikTok, cristão de Facebook, posta uma foto, um texto bonito. Não vamos ser esse tipo de cristão, mas vamos ser os cristãos verdadeiros, aqueles que entregam as suas vestes para selar que Cristo lavou o seu sangue. Vamos ser cristãos, irmãos, que renunciemos a nossa vida, para que a vida de Cristo venha brilhar sobre a nossa vida. Porque não adianta eu querer tapar o sol com a cadeira. Não adianta nós queremos dizer assim: pecado coberto. Quem é esse que não é que atira a primeira pedra? Mas sabe qual é o problema disso aí? Aonde é que está a raiz? Quem é que tem te apegado tanto, que te afasta de acordar de manhã para conversar com Deus? O que é que tem te pedido para tu chamar tua esposa, teu marido,
para fazer uma oração dessa pelo teu irmão. Sabe aquele pecado que eu gosto tanto, eu passo tanto tempo com ele? Você sabe, eu posso fazer aqui um exemplo para vocês. Vamos fazer uma comparação. Vocês já têm visto. Se teu celular fosse a tua Bíblia, eu saberia ela completa. Porque nós passamos muito tempo mexendo no celular e pouco tempo lendo a palavra de Deus. Se a tua oração fosse a tua respiração, já estava vivo. Tu estava respirando, porque eu acho que essa oração respirar a alma, tu estaria respirando. Queridos, às vezes o que nos prejudica é onde está a minha raiz. E a gente tem uma tendência de querer cumprir os meus males. A gente tem a tendência de querer esconder os nossos pecados. Mas também, irmãos, não é para chegar aqui na frente da igreja, vai ter, não. Dizer em Deus. Rasgue o seu coração perante Deus. Fale com o Senhor Jesus e conte para Ele aquilo que está te prendendo, aquilo que te impede de ser um cristão melhor, que tu sabe que tu pode ser. Tu sabe que tu pode visitar mais pessoas. Tu sabe que tu pode orar com mais pessoas. Tu sabe que tu pode pregar a palavra do Senhor aqui dentro da igreja. Tu sabe que tu pode, onde tu for, ser o exemplo de cristão e refletir o caráter de Cristo na tua vida. Tu sabe que tu pode ser isso. Mas eu trago o exemplo de Tito novamente. Tito 2:11 fala: pela graça de Deus, Ele nos salvou. Aí quando for ler o 12, Tito fala assim: ó, mas renunciando nós mesmos, para que a vida de Cristo resplandeça. Irmãos, o que eu preciso fazer para me poder, sabe, sair do mundo? O que eu preciso fazer? Renunciar. Aí eu pergunto para a igreja: é fácil renunciar? É fácil dizer não para aquelas coisas que a gente gostamos? É fácil dizer não para o pecado? Queridos, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Às vezes, nós olhamos para a igreja e a gente vê ao nosso redor muita gente falando, não aqui, mas aonde a gente anda, muita gente dizendo assim: a igreja entrou no mundo, agora os jovens tudo trazendo o mundo para dentro da igreja. A gente ouve isso, sim ou não, irmãos? Sim. Mas porque a gente ainda não entendemos o conceito correto desse versículo. Em vez de nós, como cristãos, levar a palavra de Deus para o pessoal lá de fora, a gente está fazendo o contrário, pegando as coisas lá de fora, dizendo assim: isso, né? Então, tem nadinha. Portanto, eu e Deus, tem nadinha. Dizendo assim: Mateus, ó, eu vou trazer para cá, porque se eu não animar os jovens vão sair. Falam assim. A gente, irmãos, traz coisas para dentro da igreja que Satanás ele adora trazer para cá, porque a gente tem essa ilusão. Um evangelismo só presta se tiver brilho, se tiver gigana. E a palavra de Deus, irmão, fica onde? Como é que nós vencemos Satanás? Oração, jejum. Não é fazendo gigana para trazer pessoas para dentro da igreja. Não é fazendo brincadeiras para trazer os jovens para dentro da igreja. Os jovens têm que vir para cá, irmãos, para no sentido de adoração. E dizer assim: ó, eu quero morrer para o meu eu e viver para Cristo. Amém. Sabe por que Deus ele alerta isso aqui? Porque no próximo versículo 16, a Bíblia diz assim: ó, porque tudo o que está no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos e o orgulho da vida. Não é do Pai, mas de quem, irmãos? Cristo
Satanás veio para roubar, destruir e fazer bagaceira. Sim ou não? Ele veio para isso. E tudo que está aqui, irmãos. Mas nós devemos olhar para o outro lado também. Vamos também ser extremistas, exclusivistas, né? Vamos dizer assim, agora sim, vamos, né? Vamos agora aqui, nós somos só um povo de Deus agora, vamos ficar aqui todo dia, quem quiser que não. Bem, não é assim. Sabe por que Deus fala isso para nós? Está lá em Romanos 12, 2. Lê para nós aqui, Mateus, por gentileza. Sabe por que Deus fala isso para nós? Porque a gente vê um chamado cristão. E esse chamado, a gente tem que ser separado. Em Romanos 12, 2, a Bíblia diz o que, Mateus? Não sejam conformados por este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês estão observando? Nós não devemos nos conformar com este mundo, mas que nós renovemos a nossa mente para nós experimentarmos a agradável e boa vontade de quem? De Deus. Deus te chamou para tu ser o quê? Diferente. Deus chamou para tu ser não o velho joildo que tu era, mas para tu ser agora um joildo que reflete o caráter de Deus. Deus te chamou, foi dizendo assim, meu filho, agora tu é o sal da terra. Não dizendo mais assim, agora tu vai fazer parte do mundo, mas tu é o sal da terra. Nos tempos de Jesus, ele usou esse exemplo, vocês conhecem bem. É porque o sal dá gosto, né? Mas o sal, ele serve para quê? Conservar. No tempo não tinha freezer, era no sal grosso mesmo. Deus está te chamando, dizendo assim, ó, conserva a minha palavra, conserva as minhas doutrinas, conserva os meus estatutos. Irmãos, agora vamos ser sinceros. Para não poder conservar uma coisa, eu tenho que saber o que é. Não adianta eu querer ser conservado e não saber o que é estatuto, meu Deus. Tem que buscar o conhecimento, tem que ler, tem que ir também, né? Ir atrás. E a gente vê que Deus nos chamou para ser o quê? Separado. Não para viver uma vida qualquer nos prazeres desse mundo, dizendo assim, aqui está bom demais, eu não mudo e já era, vou só para a igreja para ter um ponto e volto. Não! Deus tem algo melhor para você. E no verso 17, a gente continuando a leitura, a gente vê o seguinte: e o mundo faz o que, irmãos? Passa, e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece quanto tempo? Quanto tempo? Para sempre. Ei, vocês lembram o que Mateus 7,21 fala? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará onde, irmãos? Naquele dia muitos vão me dizer, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagre. Mas a palavra de Deus diz que Jesus vai olhar para essas pessoas e vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço, porque vocês não fizeram a vontade de quem? De Deus, do meu Pai. Ei, não adianta nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Não adianta eu ser opinioso, eu ser me achar o tal, mas se eu não estiver agradando a Deus, Cristo vai olhar para mim e vai dizer assim, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. As coisas desse mundo
mundo, queridos, vamos colocar na nossa cabeça, é passageira. Os prazeres desse mundo é passageiro. Mas o que Deus te oferece é algo melhor para sempre. E eu olhando esse sermão que estou em um, eu disse assim: Senhor, água do concorrente. Graças a Deus, não só quer trazer água para os visitantes, né? Depois de casa, vai poder, tá vendo? De fora, 2 minutos. Se você é de casa, vai lá, então. Queridos, eu olhando esse tema, eu disse: Senhor, o Senhor é maravilhoso. Irmãos, permita-me eu contar a história e um testemunho. Eu testemunho de um amigo meu. O nome dele é Luiz. Luiz é um senhor que preza muito pela palavra de Deus. Poucos eu vi na minha vida conhecer a palavra de Deus e armazenar na cabeça como ele armazena. E detalhe, o Sr. Luiz ele tem um defeitozinho, o Sr. Luiz ele tem um defeito na vista. Quando eu abri a palavra de Deus lá, a gente fica lá no serviço mesmo, ele é um cliente meu. E ele vai lá só para estudar a palavra. E quando eu pegava a minha Bíblia e dizia assim: ó, Sr. Luiz, lê para mim aqui. Sabe como é que ele lia, irmãos? Ele fazia assim, ó. Eu ficava assim: Sr. Luiz, você está de brincadeira, né? Não, é porque eu não enxergo, tem que ser assim. Eu digo: ah, tá. E poucos ouviram conhecimento. Ele tem. Não tem um verso que eu falo que ele coloca lá, em qual lugar diz isso. Sabe aquele tipo de cristão que só começa contigo falando ali? É ele. Só que o Sr. Luiz ele tem uma deficiência, como eu relatei, na vista. O Sr. Luiz de oração. O Sr. Luiz ele não tem parentesco em oração. Ele é um senhor de idade, ele tem seus 60 anos. Ele mora no Cantinete, numa cantinetezinha. E a situação dele foi só se agravando. O Sr. Luiz, para sobreviver, ele veio de picolé. Quantas vezes eu não tinha nem vontade de comer picolé, mas eu comprava para picolé. Comprava para mim, para minha esposa, e para a funcionária. Sr. Luiz, e nisso ele ia todo dia, né? Achando que eu tinha que me virar para arrumar dinheiro. Mas eu gostava de ajudar e a gente conversava. E meia volta, o Sr. Luiz nunca mais apareceu. Eu digo para mim lá: esse Sr. Luiz de novo. Eu não sei onde é que ele mora. Ele não me falou onde é que ele mora. E nisso, irmão, foi a arrecadação que eu fazer para mim hoje. Eu me ligava: irmão, eu te liguei, tá? A gente conversava. E o Sr. Luiz nem ligou mais. Eu ligava, chamava e caía a ligação. Eu disse: será, Sr. Luiz? Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, resumindo, 8 meses. O Sr. Luiz me aparece na mão. Sr. Luiz, o que foi que aconteceu? Irmãos, se eu me emocionar aqui, vocês me perdoam, eu estou chorando. Como eu chorei na hora com ele. Ele foi sentar: irmão, deixa eu lhe contar, irmão, o que aconteceu. Eu digo: conte, irmão. Ele falou para mim: irmãos, você sabe que eu tenho um problema na minha vista. Irmãos, teve um dia que eu acordei, eu não vi mais nada. Ceguei. Via só os cursos, via tudo. Tentei ir para um lado, não consegui, tentei ir para o outro, não consegui. Agora vocês imaginam, queridos, um homem de 60 anos, morando sozinho, numa kitnet, sem enxergar. O único meio de vida era o picolé que ele vendia para pagar as contas, o aluguel, e aí agora? Irmãos, isso que eu digo: Deus é um
Deus que cuida dos seus. Ele me falou assim: irmãos, eu estava lá já uns 5 dias, 3 dias sem me alimentar. Chamava ele, não pedia. Até que um dia ele disse que escutou bater na porta. Ele disse que pelejou até quando chegou na porta. O Euler, não sei quem é, só falou para mim assim: ó, Deus mandou vir aqui te trazer essa comida aqui. Ele passou 30 dias, irmãos, assim. Ele disse para mim que era café, almoço e janta. Rapaz, era essa coisa. Amém. E veio outro. Chegou para ele e disse assim: ei, estou vendo que o senhor está aqui sozinho. Você não tem dinheiro para pagar o aluguel? Bom, vou deixar 6 meses para o senhor. Pagou 6 meses de aluguel. Amém. Deus. E aí ele disse que um dia o irmão dele veio, sei da onde, apareceu, pegou ele, mudou no carro e levou para fazer a cirurgia. Passou quase 40 dias trancado dentro do quarto sem chegar. E graças a Deus, era só uma, acho que o nome chama de capa. Diz que era uma capazinha que tinha, mas ele colocou e não voltou a enxergar. Ser fiel, dar testemunho, que às vezes, irmãos, nós somos fracos. Qualquer coisinha é motivo, Giovanni, de dizer assim: ó, eu vou mais para aquela igreja. Qualquer coisinha é motivo de eu dizer assim: ó, eu não vou mais falar com aquele irmão ali, pode esquecer, ele me magoou. Queridos, se eu estiver falando com alguém que tem esses tipos de sentimentos ainda no coração, desculpa, mas você ainda não conheceu o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro vai te fazer você perdoar quem for. O Deus verdadeiro vai fazer você ajudar. E você vai ser canal de bênção para quem for. Porque o Espírito Santo do Senhor vai chegar no teu coração e vai dizer assim: ó, levanta e vai em tal lugar e fazer isso. Como usou aqueles homens. O Sr. Luiz disse para mim: sabe o que foi? Aí eu chorei no parado e falei: Sr. Luiz, Deus é maravilhoso. Amém. E ele é um evangelista. E um dia ele falou para mim: sabe o que foi que ele falou para mim? Ele perguntou assim. E a gente está acabando. Ele perguntou assim: irmão, você prega? Eu digo: rapaz, prega. Ele disse assim: olha, deixa eu falar para você. Pregador bom é aquele que prega e não batiza. Aí eu digo: sou um. Aí ele disse assim: não, porque quando eu prego, é 2, 3. Não tem para mim, não. Eu digo: irmão, pode ser que tenha mais aula. Sabe aí o que eu passei? Eu passei de conhecer a Deus Espírito Santo. Ele diz: ele. Então, queridos, que nós possamos colocar em nosso coração que as coisas desse mundo passageiras, sabe aquela série que gosta, aquela novela que ama. Eu já presenciei o cristão falando assim: ó, eu escuto música do mundo, só que tem as músicas, não é todas. Aquelas que não tem as letras, sabe, fortes. Erradinha. Temos que ter cuidado. Porque Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Eu não posso sair essa noite sem fazer um apelo para a igreja. Os convidados que participam. Igreja, preste atenção. Se você sente no seu coração, deseja assim: eu sei que eu preciso mudar.
Eu sei que eu estou ainda, sabe, naquele pecado. Eu quero entregar nas mãos de Deus, eu quero denunciar o meu eu. Eu sinto que eu posso fazer melhor para a obra de Deus. Eu sinto que eu posso fazer melhor para a casa de Deus. Eu sinto que eu posso me doar mais para o Senhor. Eu sinto que eu posso louvar mais a Deus. Eu posso fazer uma oração ao Senhor. Eu sinto que eu preciso melhorar na presença do Senhor. Esse é o teu desejo? Se for, eu quero orar com você. A gente vai ficar mesmo em 63, dizendo que o mundo é do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao som dele, se você se sentir precisa melhorar espiritualmente, fique em pé com um pronunciamento assim. Ao final do momento a gente vamos orar. Vamos entregar ao nosso corpo da disposição do Senhor. Vai lá, bonitão. É tu.